Vamos dar início, então, ao próximo painel, painel que encerra a programação deste 25º Fórum da Liberdade, Drogas, Violência e Liberdade. Para fazer a apresentação do painel, eu quero convidar ao palco o diretor de eventos do IE, Maurício Filipon, por favor. Pesquisas realizadas em vários países, mensurando graus de liberdades individuais em diversos âmbitos, quase sempre revelam melhores condições de vida e maior prosperidade nas nações que possuem os mais elevados índices de liberdades individuais. Já no caso das drogas, a questão se torna mais delicada. Restringir ou não o consumo e a comercialização de drogas? Como impactariam essas medidas? E qual seria o reflexo nos índices de violência, estes diretamente conectados com o tráfico ilegal de entorpecentes? Os exemplos de governos atuais, mesmo os que possuem os mais altos índices de liberdade individual, muito pouco exploraram as liberdades nos campos das drogas. Portanto, trata-se de uma questão ainda muito desconhecida em termos técnicos. Sabemos apenas que as proibições aplicadas atualmente não restringem de forma efetiva o consumo e o submundo das drogas, que continua sendo uma indústria ilegal que movimenta enormes quantias de dinheiro ao redor do mundo, promovendo o crime organizado, a violência e a corrupção institucional. Iniciamos, então, o nosso último painel, Drogas, Violência e Liberdade. E convido, então, ao palco Efraim Moraes Filho, Marcelo Dornelles e, como debatedor, Manuel Soares. Desejo, então, a todos um excelente painel de encerramento do 25º Fórum da Liberdade. Vamos embora, a missão vai ser cumprida. Boa tarde, quase noite, aos amigos que resistiram bravamente, estão aí. Vou pedir que vocês resistam ainda a essa vontade de ir para casa, porque, com muito carinho, de maneira muito construtiva, o pau vai quebrar. Porque nós temos aqui dois baluartes de opiniões fortes, em alguns pontos divergentes, e eu também bato boca com eles, isso vai acontecer aqui. A única minha preocupação é porque um deles é promotor, depois eu vou para a cadeia, mas isso aí a gente vê depois, né? Mas eu acho importante o que nós vamos fazer aqui, porque algumas pessoas acham que o envolvimento com drogas é somente para quem fuma ou para quem tem alguém que fume. Na verdade, não. O cotidiano da drogadição está impregnado em nosso dia a dia de tal forma que, muitas vezes, em sair de casa e abastecer o carro no posto de gasolina, a gente está interagindo com o processo de drogadição. E a gente precisa entender como é que essas coisas acontecem. Precisamos entender, por exemplo, uma coisa que eu estava conversando com ambos ali, que é a narcoeconomia, por exemplo, como é que ela funciona. Acho que é extremamente importante. Nossos amigos terão 15 minutos, mais ou menos 15 minutos de fala cada um, e depois, óbvio, será aberto espaço para perguntas de vocês, certo? Nós temos aqui o Marcelo Dornelles e o Efraim, né? Marcelo Dornelles, que é promotor, o Efraim, que é deputado. Marcelo vai falar primeiro, Efraim vai falar depois. Marcelo Dornelles é promotor de justiça desde 1996, exerce o cargo de subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais, especialista e mestre em Direito, também é professor de Direito Penal, Direito Processual Penal da Unicinos, na Escola Superior do Ministério Público, a FMP e a Júris. E o Dornelles, foi quando eu conheci ele, foi presidente da Associação do Ministério Público na gestão 2008-2010, onde, inclusive, fez um trabalho notável voltado para a questão do crack, que trabalhou em várias cidades do Rio Grande do Sul e ganhou alguns prêmios nacionais com isso. Então, mestre Dornelles, o papo é teu. Eu vou só... Pode apontar para qualquer
Para qualquer lugar. Bom, muito boa tarde a todos. Queria dizer que para mim é uma honra estar aqui nesta tarde, início de noite. Queria, muito rapidamente, cumprimentar o Manuel Soares, coordenador do debate, que é um grande parceiro, um grande amigo meu, de tempos atrás, parceiro dessa luta de prevenção e enfrentamento da drogadição, presidente da CUFA, no Rio Grande do Sul. Queria cumprimentar o deputado Efraim Filho, qual tive a honra de conhecer nessa sua visita aqui ao Rio Grande do Sul. Ele que tem feito um trabalho na área da Justiça e Segurança na Câmara dos Deputados, e é fundamental o trabalho dele e estar aqui conosco debatendo essas questões que envolvem a drogadição, violência, enfim. Como o tempo é curto, eu já vou objetivar e entrar logo no tema. O painel ali, crack, também é um problema nosso. Primeira constatação que a gente faz, e eu tenho falado isso já faz um tempo, pelo menos 3 ou 4 anos, nós somos os primeiros a falar disso, né, Manuel? Começamos a falar disso quando ninguém falava disso, hoje todos falam disso. Hoje, pela tarde, se lançou um programa, aqui no Rio Grande do Sul, um programa nacional do governo federal sobre o enfrentamento do crack e outras drogas, mas nós já lá atrás vinha falando sobre isso. E quando se falava o crack, se fazia alguma crítica, e as outras drogas, mas é que, na verdade, crack para nós é um símbolo que nós nunca não estamos tratando apenas dessa droga que vem tomando conta do nosso país. Quando se fala do crack, é um símbolo do enfrentamento da questão da drogadição. E, na verdade, eu sempre tenho dito que essa é uma grande oportunidade que foi nos dada, porque o crack mostrou o quanto a sociedade estava despreparada, desorganizada, desinformada para o enfrentamento de situações dessa natureza. Então, quando começou a ampliar a questão da drogadição, especialmente do crack, nós vimos uma falta de articulação completa da sociedade, das autoridades. Nós vimos que pessoas começaram a dizer coisas sem nenhum sentido, sem conteúdo, especialistas que não eram especialistas em nada, os médicos puxando para um lado, a polícia para outro, a sociedade não intervinha. Então, nós começamos a exatamente demonstrar isso, que nós precisávamos, o primeiro passo para o enfrentamento disso era organização, capacitação e informação. Aqui, no quadro, só para mostrar um pouco da gravidade do que nós estamos falando, em torno de 3% da população brasileira usa, pelo menos cotidianamente, algum tipo de droga. Isto representa em torno de 6 milhões de pessoas no Brasil. Se vocês imaginarem o potencial que tem 6 milhões de pessoas para que potencialmente se envolvam com violência, potencialmente utilizem o sistema de saúde, e não por estarem doentes, sim por virtude da drogadição, nós já começamos a ter noção do tamanho do problema que nós temos. Na sequência, foi feito um estudo pela Confederação Nacional dos Municípios, e se constatou que em 90,7% dos municípios brasileiros já tiveram algum contato com o crack, em todo o Brasil. Já aqui no Rio Grande do Sul, os números ficam em torno de 84,51% dos municípios gaúchos já tiveram alguma incidência, alguma ocorrência, alguma apreensão que envolva o crack. Nós, como dito, eu sou do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, sou atualmente subprocurador-geral, e rapidamente eu queria colocar como é que o Ministério Público vem enfrentando isso, né? Nós temos uma atividade que é tradicional e que quase todos devem conhecer, que é nos processos, no enfrentamento da criminalidade, no tribunal do júri, no combate à corrupção, que é o que nós chamamos de órgão agente. Mas nós temos também a intervenção de custos legis fiscal da lei, que também é processual, quando tem algum processo do qual haja um interesse público e nós fazemos a nossa intervenção. Mas o que eu queria chamar a atenção é o terceiro papel, que não tão conhecido, que é o papel de agente político. Este, sim, o fundamental, o mais importante, que é o que faz eu estar aqui hoje conversando com vocês. Então, é a ideia de que o Ministério Público pode ser, deve ser, o articulador, o agente de mobilização social. E isso é a ideia de que o promotor de justiça pode e deve ser construtor de soluções. É a ideia de que nós trabalhamos fora dos processos, certo? E temos uma atuação, e temos tentado colocar aqui no Rio Grande do Sul, uma atuação de ponta, no sentido de atuar em áreas completamente diversas da atuação tradicional, como, só para exemplificar, na sanidade animal.
Então, o saneamento dos rebanhos gaúchos hoje passa por uma atenção específica e fundamental do Ministério Público. E por nós estarmos interferindo nisso, nós já temos no Rio Grande do Sul mais propriedades livres de tuberculose e brucelose do que em todo o Brasil junto. É uma atuação que ela não tem nada a ver com o processo. Nossa atuação no saneamento básico, que o mais fácil, a postura tradicional é dizer, tem uma lei que determina que tem que ter saneamento básico, é uma questão de saúde pública. Então, senhor prefeito, o senhor não construir, eu vou processá-lo. Assim como isso é fácil, isso é altamente pouco eficaz. Então, nós temos trabalhado capacitação, junto com a Federação dos Municípios, buscando o quê? Capacitá-los para que criem projetos e busquem, através de projetos bem realizados, busquem recursos na União para, aí sim, realizar e fazer o saneamento nas cidades. Nós temos que trabalhar com irrigação e aí que entra o papel aqui da drogadição. Porque eu quero dizer aqui para vocês, da nossa atuação que eu estou tentando impor, não tem nada a ver com processo, não tem nada a ver com atuação criminal. O Ministério Público, por certo, começou, a partir desse discurso todo, se unir com outras instituições, das quais a maioria estão aí, no quadro que, na sequência, vem a formar o Instituto CRAC, do qual atualmente eu sou presidente. Então, nós temos associações do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ligadas ao Ministério Público, à magistratura, à rede de comunicação da Fundação Maurício Dóttico Sobrinho, e também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através da participação efetiva dos seus professores, dos seus doutores, dos seus técnicos em todas as áreas. Aqui, na sequência, só algumas iniciativas que nós fizemos juntos, né? Então, tem ali uma iniciativa com o grupo de futebol, tem o lançamento da campanha aqui no Rio Grande do Sul, que foi muito forte, da RBS CRAC Nem Pensar. Depois nós fizemos o primeiro Congresso Internacional CRAC e Outras Drogas, lá na reitoria da URGS. O mais importante que eu tenho para conversar com vocês se situa por aqui, drogas versus violência. O que eu quero mostrar, o que eu quero dividir com vocês é que a droga ela está ligada diretamente à violência. A violência nós podemos trabalhar no âmbito urbano e no âmbito doméstico. E em todas elas, a incidência da drogadição está presente de uma forma muito intensa. A violência urbana, nós chamamos quando há a criminalidade externa, na rua. Atualmente, a grande maioria dos homicídios que acontecem no Rio Grande do Sul e também no Brasil tem ligação direta com o tráfico de drogas e os usuários de drogas. Atualmente, os roubos têm uma ligação direta com o tráfico de drogas e o usuário de drogas. Os crimes sexuais têm uma situação muito perversa, muito ligada à drogadição, os estupros. As meninas são devedoras dos traficantes e eles utilizam da oportunidade sexual para cobrar os seus créditos em relação à droga. Os furtos, os usuários cada vez mais subtraem, eles começam subtraindo as coisas dentro de casa e depois passam para a rua. Então, há um incremento geral da violência em virtude da drogadição. E mais do que isso, na violência doméstica dentro de casa, a presença da droga, lícita e ilícita, porque o álcool aqui é predominante também, na violência contra a mulher, na violência contra o idoso, na violência contra as crianças e dos filhos contra os pais, dos pais contra os filhos, a generalização da violência doméstica está ligada à drogadição. Para isso, o enfrentamento se dá normalmente em 3 eixos. Eu começo pelo tradicional, mais conhecido, e é a primeira opinião de quem observa a questão da violência à distância. Nós temos que aumentar a repressão, porque isso é uma questão de enfrentamento de criminalidade. Pois eu quero mostrar para vocês, aqueles números ali são de apreensões aqui no Rio Grande do Sul, somente de crack. Então, pega de 2008 até 2011, que o último fechamento, houve um incremento variável de em torno de 82% de acréscimo nas apreensões. Então, a mobilização social, a cobrança social, fez com que as autoridades policiais se mobilizassem em relação ao crack, em relação à droga, e fez com que houvesse um aumento efetivo nas apreensões. Na sequência, tem um número que é muito importante.
O Presídio Central de Porto Alegre, aliás, o pior presídio do Brasil, quiçá o pior presídio do mundo, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em condições absolutamente desumanas, por um problema histórico de falta de investimento. Histórico. Por quê? Porque presídio nunca é prioridade para ninguém. Eu acho que ninguém que está sentado aqui também vai achar que presídio é prioridade. Mas hoje os presídios são a fonte primária e principal da violência em todo o nosso Estado. E nós não podemos fechar os olhos para isso. Ninguém. Se vocês observarem, 61% dos condenados que hoje estão no Presídio Central, 61% são traficantes de drogas. Ou seja, há um enfrentamento das polícias, do Ministério Público, em relação a esse tipo de delito. Se vocês observarem agora, é o mais dramático. A penitenciária feminina Madre Pelletier, aqui em Porto Alegre, 89% das presas são condenadas por tráfico de drogas. 89%. Isso é um número fantástico, isso não deve acontecer em outro lugar do mundo, acontece aqui em Porto Alegre, que significa o quê? Que eu quero fechar esse ponto. Que no tocante a este olhar, que é o olhar primário do enfrentamento da criminalidade, que tem que prender, que tem que reprimir, isso nós estamos fazendo e muito bem. Só que eu quero dizer que isso não adianta nada. Daqui a 5 anos nós vamos ter talvez 100% de presas lá, 80% no Presídio Central, e o tráfico, o uso, o abuso, a violência, a criminalidade continuarão a mesma. Por quê? Porque o tráfico ele se repõe, não se enfrenta somente com prisão. Na área da criminalidade, o mais importante é desarticular as quadrilhas através do enfrentamento, retirando o dinheiro que financia o tráfico. O segundo eixo tradicional na questão da drogadição é o que eu chamo de atendimento, tratamento, que é o foco da área de saúde. Desde que se começou a trabalhar e a imprensa enfrentou essa questão da drogadição, porque quando envolve a imprensa, acaba mobilizando e a cobrança é maior. E aqui no Rio Grande do Sul aconteceu isso. Então, o número de leitos psiquiátricos se multiplicaram e muito. Ainda hoje foi dito no lançamento do Plano Federal aqui no Rio Grande do Sul, hoje de tarde, que hoje foi lançado mais 120 leitos psiquiátricos em Porto Alegre. Hoje, mais 120 leitos, eram 240, então 1/3 foi hoje. Isso está ligado muito à ausência de leitos, àquela reforma psiquiátrica antimanicomial, só que, na verdade, ali se tratava com saúde pública, isso era antes do crack, porque hoje já há quase que um consenso que quando há a dependência, o abuso, há necessidade prévia de internação. Há uma necessidade de internação. As pesquisas começaram a melhorar, por quê? Porque elas tratavam muito do álcool e o álcool continua sendo um problema. Mas à medida que começou a se tratar do crack, hoje nós temos pesquisas que tratam do número de usuários, o perfil do usuário, etc. E mais importante foi a questão da capacitação dos médicos e dos agentes de saúde, porque há sempre uma ideia de que o médico sabe tratar. Não quer dizer, com todo o respeito, que saiba. Porque a questão do crack foi tão nova que há necessidade de uma especialização, de um treinamento, de uma capacitação constante, inclusive para os médicos. Chegou ao terceiro e último eixo, que é o eixo prevenção, que, além de ser o mais barato, nos parece ser absolutamente mais eficaz, o mais importante e aquele que envolve todos nós. Tá? Então, nós colocamos ali, não entrar é a melhor forma. O que eu tenho dito? O mais importante aqui é nós falarmos antes. Se na minha geração, os pais nos mantinham na ignorância, então não se falava sobre drogas, que ao manter na ignorância, havia uma expectativa de que o contato pudesse ser mais tarde. E quanto mais tarde, mais amadurecimento é melhor. Hoje é quase que certo que os nossos jovens, algum dia, em algum momento, em algum instante, terão contato com droga. Isso é quase certo.
Não adianta nós fecharmos os olhos para isso. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que falar antes. Antes de quem? Antes do traficante. Mas quem é o traficante? Alguém perigoso que saiu do presídio? Não. O primeiro contato dos jovens com a droga se dá na escola, nas festas, com os amigos, com os vizinhos, com os irmãos, com os primos. Este é o primeiro contato. Então, nós temos que ter esta informação para falarmos antes que lá na rua eles tenham o contato, e aí quando eles tiverem, que possivelmente terão, eles tenham pelo menos a informação adequada dos pais, da família, da escola. Só que a informação tem que ser correta. E não pense que todas as pessoas têm condições de falar sobre drogas. Nós tivemos uma experiência, né, Manuel, em todo o estado. Ah, não, os professores vão falar, não, falavam errado, assustavam, davam informações erradas, e hoje o nosso jovem tem muita informação, as crianças estão na internet. Tu não pode mentir, tu não pode exagerar. A informação tem que ser correta, clara, objetiva, para que ela tenha credibilidade. Porque se ela não tiver credibilidade, ela não vai servir para nada. Então, o que nós falamos em prevenção, nós falamos em capacitação. As pessoas têm que se capacitar para falar sobre drogas. Aqui foi a formação do Instituto, porque nós não queríamos que a questão da droga fosse uma campanha, porque as campanhas têm começo, meio e fim, elas se esgotam, e a questão da drogadição, ela não se esgota nunca, ela vai ser sempre pauta na nossa sociedade. Então, nós teríamos que ter um momento, um instituto, algo que fizesse uma agenda permanente, positiva na questão da drogadição. O nosso Instituto, Crack Nem Pensar, que é composto pela Associação dos Magistrados, do Ministério Público, Fundação Maurício Sidotsky e Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e seus similares em Santa Catarina, né, tem abrangência Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e o nosso público-alvo são o público infanto-juvenil. Aqui são algumas situações que o Instituto já fez, nós temos 1 ano e meio só de constituição, né? Então, tivemos campanhas nacionais, junto com o Conselho Nacional do Ministério Público e da Magistratura, lançamos uma cartilha nacional e fizemos um painel sobre internação compulsória. Por que internação compulsória? Porque, na verdade, nós queremos discutir até que ponto há necessidade ou não de internação quando o dependente de crack está em surto. Aqui algumas imagens de programas feitos, inclusive da cartilha, inclusive do programa ali está o Manuel, também na foto de baixo comigo, no programa esse que nós fizemos da internação compulsória. Para este ano, nós temos algumas situações aqui, nós estamos criando um teatro juvenil, que a ideia é trabalhar numa linguagem jovem, adequada, simples, dentro das escolas, que isso seja itinerante. Nós vamos reproduzir o painel da internação em Santa Catarina. Estamos trabalhando uma grande ação de mobilização social com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado e também pretendemos fazer uma gincana digital que vai ter começo em Santa Catarina. Encaminhando para o final, sei que meu tempo acho até que já se esgotou, eu encerro com esta indagação, que é uma pergunta, uma provocação a todos presentes, né? E você, o que tem a ver com isso? Essa pergunta, ela é chave e ela vem em várias circunstâncias da nossa vida. Porque é uma tradição do ser humano de delegar responsabilidade. Todos nós, a gente delega. Não, o problema da corrupção é dos políticos, é da polícia, é a justiça que tem que enfrentar. Não, o problema da corrupção é de cada um de nós. É cada um de nós, no seu gesto, no seu exemplo, na sua postura, no trabalho, com a família, em casa, é um problema de cada um de nós. Assim como no trânsito, todos nós nos achamos excelentes motoristas, todos nós achamos que respeitamos as regras de trânsito, mas o trânsito é um caos, as pessoas morrem mais no trânsito brasileiro do que nas guerras. Só que cada um de nós acha que é um bom motorista, o problema são os outros. Aqui é a mesma coisa. A questão da drogadição não é um caso de polícia, também é um caso de polícia, também é um caso de saúde, também é um caso de educação, também é um caso de mobilização. Então, é um problema que é de todos nós. Porque se cada um, no seu eixo, na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, com os seus filhos, com os amigos dos seus filhos, tiver corretamente a informação, replicá-la, conversar,
nós vamos avançando e pulverizando a informação para o maior número de pessoas possíveis. E, por outro lado, nós podemos também apoiar causas como esta nossa. Como apoiar? Através de financiamento de projetos, através de apoio de sustentabilidade. O Instituto é jovem, nós estamos produzindo ainda vários projetos e todos eles dependem de investimento para que aconteçam. No mínimo, isso é uma possibilidade de apoio de trabalho de cada um, aqueles que efetivamente podem e as empresas. Ali eu deixo o endereço do Instituto, o telefone e o site, para aqueles que quiserem conhecer melhor, de alguma forma agregar, porque este nosso trabalho do Instituto é absolutamente voluntário e absolutamente sem fins lucrativos. Esse trabalho é um trabalho que nós fazemos de consciência, de responsabilidade, para mobilizar e fazer e despertar noutras pessoas também a possibilidade, a ideia de ajudar nesse enfrentamento. Muito obrigado. Muito bom. Eu estou gostando das perguntas. Sabe que o maior medo quando a gente faz essas ações é que as pessoas façam, né, comecem a fazer perguntas bobas e românticas e tal. E a nossa galera aqui, ela está afiada, ela está vindo para dar no rim. Nós vamos deixar para responder as perguntas no final. Mas, por exemplo, nós temos aqui, depois você já vai se preparando, viu, Dornelles? Um rapaz que perguntou como é que o Ministério Público visa combater a relação com a droga, se nós temos muitos promotores que também são usuários. Então, assim, o pau está quebrando. Estou falando, vai ser puxado. Não, agora não, vai ser depois. Prepara as armas aí. Gostaria de pedir carinhosamente para que o deputado Efraim Filho, que é deputado federal, presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, tomasse conta da palavra, porque é uma outra visão do processo, da construção de solução e da visão crítica do momento que nós vivemos. E aí, quando ele terminar a fala dele, a fala de 15 minutos dele, exibindo também o material que ele trouxe, preparem seus papeizinhos aí e vamos arrebentar a boca do balão. Deputado, por favor, fique à vontade. Pessoal, boa noite a todos, a todas. Alegria poder estar aqui com vocês, compartilhar esse momento. Queria agradecer muito a algumas pessoas, primeiramente ao nosso Ricardo Gomes, presidente do IEE, uma pessoa da nossa geração. Eu acho que os jovens começam a ocupar seus espaços de destaque. É importante, seja no campo empresarial, seja no campo político, seja no campo jurídico, seja no campo da comunicação, mas a nossa geração chamar a responsabilidade para também podermos construir um Brasil sem perdermos o direito de reclamar daquilo que nós não ajudamos a construir. Eu fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando esse painel com o Marcelo Dornelles, falou agora há pouco. Você ter a noção de que no Ministério Público tem promotores que hoje encaram esse problema da droga como muito mais do que simplesmente a questão da letra fria da lei, mas vai no contato com o cidadão, faz ações de cidadania e também se coloca próximo para poder ver o que o povo vê, sentir o que o povo sente, escutar o que ele tem para dizer, está aí no terceiro setor, então é importante ver também que tem promotores com essa visão. Compartilhar o painel com o Manuel Soares, já ouvia falar desse cara, conheci ali, batemos um papo super descontraído e já estou encantado com a forma como ele colocou, as experiências que ele contou, e eu acho, Manuel, me permita já iniciar com essa palavra, eu acompanhei o fórum, cheguei desde ontem, então vi, por exemplo, o nosso presidente da Mormai
Falando isso, se trata não só de números, nós vamos trazer números aqui, vamos trazer estatísticas, mas se trata também de gente, de você conversar, de você sentir, de você saber a quem dá a missão, as tarefas. Então, eu acredito que nós temos sim que saber aproveitar o talento de cada um. Se hoje tem um jovem, 33 anos, na presidência da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, se você tem um promotor que sai de trás dos tribunais e vai conversar com o cidadão, vai fazer trabalho junto de responsabilidade social, e se você tem um comunicador como o Manuel Soares, um cara talentoso que sabe falar a língua da galera, que sabe chegar lá dentro da periferia, lá dentro da favela, conversar, convencer, é importante saber que para chegar em 2037, e nós vamos chegar lá durante a nossa apresentação, é importante saber das tarefas para cada um e não achar que um burocrata, só porque é político e está de gravata, não sabe também conviver com a realidade. Quem esteve nas universidades, vocês estão, eu estive, todos nós estivemos. Queria agradecer muito, além do nosso presidente Ricardo, que fez uma fala sensacional no dia de ontem, ao João Pedro Cucres, que me acompanhou aí também da diretoria do IEE. Obrigado, João Pedro, por toda a atenção. Queria agradecer ao Adão Paiani, que esteve comigo construindo essa palestra. Queria dar um agradecimento muito especial ao pessoal da RELIAL, da Rede Liberal da América Latina, 40 líderes de toda a América Latina que vieram para cá, ficaram aí como heróis da resistência para acompanhar também a nossa palestra aqui no final, em nome do Ulrich Wacker, que é alemão, Uli, que está ali, é representante da Friedrich Naumann, da Fundação Friedrich Naumann. Obrigado pelo apoio, porque a nossa organização aqui, a Juventude Democratas, que o Henrique Sartori está aqui, em nome dele, agradeço a todos os jovens, é quem representa o Brasil nessa organização liberal. Eu faço parte da mesa executiva, então é um prazer ter todos vocês aqui conosco. Mas vamos conversar, eu sei que já está contando meus 15 minutos, e é por isso que eu vou passar, inclusive, até mais rápido, porque eu quero o debate, eu quero a conversa, eu quero o diálogo com vocês. Um pouquinho da história, aqui no Rio Grande do Sul, o Fórum da Liberdade nasceu em 88, e então, nesse momento, o Brasil se reencontrou com a sua democracia, a democracia passou a fazer parte da mesa do brasileiro, veio o fim da censura, o retorno da liberdade de expressão. Eu gostei muito da forma como o Sirotsky, não é isso, o presidente da RBS aqui, que recebeu o prêmio ontem, ele colocou: liberdade de expressão é direito do cidadão, é garantia fundamental, liberdade de imprensa é dever da imprensa, e o governo não pode meter a mão querendo que tenha uma imprensa parcial ou controle social da mídia. Então, esse conceito que ele trouxe, da liberdade de expressão como direito do cidadão e liberdade de imprensa como dever da imprensa, foi muito feliz. 2012, o cenário: acentuado desenvolvimento econômico, cultural e institucional experimentado pelo Brasil ao longo dos últimos 25 anos. O país, entretanto, depois desses 25 anos, continua sendo um dos mais violentos, e com os índices de criminalidade, Tom Palmer falava sobre isso hoje pela manhã, exatamente 26 homicídios a cada 100 mil pessoas, tendo estados como o de Alagoas, pertinho do meu, lá da Paraíba, que chega a mais de 100. Então, aqui nós estamos falando de cenário, parece algo meio ficção. Vamos ver um pouquinho da realidade. Eu pesquisei aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Eu acho que talvez vocês, principalmente aqui da universidade, possam conhecer esse cenário da Avenida Ipiranga. Um minutinho aí o vídeo. Sala de Estado Crack. Aqui é na avenida. Quem veio para cá, o pessoal que está de fora da RELIAL, acompanhou e passou por aí. De março. Nós observamos ali que alguns moradores de rua e algumas pessoas que estão viciadas no consumo, principalmente do crack, estão adquirindo pequenas quantidades desse entorpecente e consumindo ali. E alguns desses indivíduos viciados estão traficando também para manter o próprio vício. Onde estiver o crack, estará o DENARC. Pouco nos importa se o sujeito é um morador de rua ou se é um bacana que mora num apartamento com uma cobertura. Está comercializando crack, ele vai sofrer os rigores da lei.
Isso é o caminho para a universidade onde nós estamos palestrando. Pessoal, essa é a realidade todo dia. Vou passar muito rápido pelos números, até porque o Marcelo Dornelles falou sobre números também. E veja só, ele falou que 3% dos brasileiros estão envolvidos com drogas. Então, olha os números que esses 3% que estão envolvidos por drogas causam. Aumento de 700% nos últimos 4 anos. Aí a pesquisa no Distrito Federal, capital do país, um dos mais desenvolvidos, inclusive com índices de educação dos maiores do país. 63% das vítimas de homicídios consumiram maconha, cocaína ou crack. 79% dos mortos por armas de fogo estiveram envolvidos com drogas. Das vítimas, entre 15 e 22 anos, das vítimas, os que morreram, 73% consumiam drogas. Um pouquinho mais só de números. CNJ, 75% dos jovens infratores no Brasil são usuários de drogas, sendo a maconha a droga mais consumida, seguida da cocaína e do crack. No Nordeste, essa realidade já se inverteu, o crack já é a segunda droga mais consumida. Atos infracionais mais praticados por crianças e adolescentes, furto, roubo, tráfico de drogas e homicídios. Palestra do Vicente Falcone ontem. Não frequentavam a escola antes da internação, Manuel Soares, 57% dos jovens. Crescimento econômico sem investimento em educação não é desenvolvimento real. É uma onda que vem, faz espuma e passa. O Brasil é a sexta economia do mundo, mas quando se trata de testes educacionais, as avaliações nos levam perto do 100º lugar. Isso demonstra claramente esse abismo da desigualdade social que existe no país. Na economia somos sexto, na educação somos 100º. É uma vergonha e nós não podemos achar que assim nós vamos chegar a lugar nenhum. Aí está um pouco mais de dados. Esse gráfico, ele trata da relação de usuários de drogas com os não usuários, né, dos cumprimentos de medidas socioeducativas. Então, no Sul, você chega a ter quase 70%, e no Centro-Oeste, 80% de relação entre o jovem infrator e a droga. As causas. E aí me permitam, e aí é que nós vamos entrar num debate mais franco a partir de agora, porque com 3% que usam as drogas, e chegamos naqueles números de vinculação entre droga, violência e juventude. E aí o debate que propõe aqui o Manuel, porque é debatedor, mas que propõe o fórum, é a legalização das drogas. E eu vou chegar nela. Brasil, 18 mil quilômetros de fronteiras sem controle no ingresso das drogas e armas. Se colocarmos lado a lado todos os policiais que estão designados para tomarem conta da fronteira, sem falar aqueles que estão entre 4 paredes, todos, é um policial a cada 17 quilômetros. Um policial a cada 17 quilômetros e com pouco investimento em tecnologia. Então, falta investimento em segurança pública. Eu vou trazer alguns dados para vocês conhecerem. As ações midiáticas, muita propaganda. Dá até para entrar no PROCON. Propaganda enganosa. Agora a execução é muito curta. Então, como é que a gente vai falar em legalização de drogas quando a gente consegue estabelecer essa vinculação? Apenas 3% da população usa drogas, e aí o Estado é ineficiente em tomar conta disso, e aí você vai jogar para a sociedade, amanhã dizer, ó, é o seguinte, a família, o pai e a mãe que tome conta, droga agora é legal, isso é um problema da sua casa, você é quem vai tomar conta. Eu acho que a forma como o Brasil caminha, moderada e ponderadamente, está bem. Você descriminaliza o usuário, orienta ele quando pega a tratamento da dependência química, e tem que jogar pesado com o traficante. Tem que pegar pesado com o traficante. Não dá de forma alguma para nós liberarmos e deixar que isso vá se espalhando com tentáculos por toda a sociedade, como caminha a cada dia. Essa é a defesa que nós fazemos. Inclusive, me deixa aqui, não sei se vocês repararam ali no currículo, eu sou
também advogado e minha especialização é em Direito do Consumidor, sou pós-graduado pela Universidade de Granada. E aí eu dava uma palestra, e aí, Manoel Soares, chegava um jovem para mim e dizia: ô, deputado, me diga uma coisa, quer dizer que se a droga for legalizada, tiver algum probleminha amanhã, a gente pode ir no PROCON, né? Vou chamar aqui o traficante para nós fazermos aqui um sentar e decidir, porque o negócio vai meio misturado. Ele colocou uma farinhazinha lá, misturou com o negócio, não é? Porque se está legalizado, imagine, é efeito colateral, eu estou brincando, mas isso é efeito colateral, irá acontecer. Se a droga é legalizada, amanhã você pode ir no PROCON, fazer uma reclamação, porque ela não veio como está. Então, no meu modesto entendimento, eu acho que o Brasil ainda não está preparado para ter a cultura da legalização, principalmente porque vai ser o Estado reconhecendo a sua ineficiência e vai jogar para as famílias, escolas, igrejas e sociedade o trato. Já caminhando para o final, e aí é por isso que a política repressiva nossa não funciona. Nós só estamos a política pública do Brasil hoje, ela só ataca o efeito, ela não vai na causa, na cabeça, na raiz. É preciso sim avançar, e aí entra o meu papel. O papel da presidência da Comissão de Segurança Pública. Eu assumi ela em março. O meu mandato é de 1 ano. E, às vezes, a audácia e a ousadia, que são temperos da juventude, vai ajudar que a gente seja, sim, e eu já falei isso, uma plataforma provocadora do governo federal, para que ele não faça em 2012 o que fez em 2011, aonde fez muita propaganda e a execução orçamentária foi mínima. Vamos analisar esses dados. Recursos do governo federal para a segurança pública em 2012, 10 bilhões de reais, arredondando, contingenciados, que foi o decreto da presidente no início do ano, 2,3 bilhões, ou seja, quase 25%, quase um quarto dos recursos, e valores pagos até hoje. Estamos praticamente finalizando o 4º mês, 325 milhões apenas até agora. Em 2011, a gente falava sobre a questão das fronteiras do Brasil, que é uma peneira, apenas 3% do programa Calha Norte, que toma conta da divisa com a Venezuela, Colômbia, Peru, por ali por cima, na região amazônica, 3%, minha gente, 3%, do que estava previsto para ser investido, 3%, Manoel, é tratar câncer com Tilenol. Não, Tilenol não, que ainda é o genérico, como é? O paracetamol, porque não dá, não chega, a conta não bate. Programas antidrogas para 2012, 201 milhões previstos, contingenciados 192 milhões, valores pagos até agora abril, 1 milhão e 200, ou seja, um trabalho sério de planejamento, com a participação da sociedade, identificou, o Brasil, para tentar vencer a droga, tem que investir 200 milhões agora para 2012, e até agora nós temos 1 milhão e 200. E aí conversava comigo meu lá fora, que o Manel conhece também, que falava do business da droga, que movimenta 500 milhões de reais, só no Rio Grande do Sul. Como é que a gente vai combater esse business, meu caro Ricardo Gomes, meu presidente? Então, não adianta fechar os olhos, sabe? Eu estou lá no Legislativo, você uma mola provocadora, mas não dá, Dornelles, para a gente fechar os olhos de que há interesses por trás. Nós estamos aí, o Carlinhos Cachoeira, e aí pega a mistura explosiva, é crime organizado, jogo ilegal, corrupção, com tentáculos no Legislativo, na política, na Justiça, nos governos. Tem que abrir o olho, o Carlinhos Cachoeira é um pilar, existem outros pilares desse caminho, nós não podemos achar que chegaremos a 2037 com o Brasil desenvolvido sem passar pela droga. Alternativas, investimentos, acabamos de falar. O deputado Onyx Lorenzoni, que é aqui do Rio Grande do Sul, levanta um debate importante sobre a redução da maioridade penal, com a emancipação para fins penais. Outras alternativas, cultivo dos valores, isso é importante, tá? Vou parar um pouquinho. Cultivo dos valores da iniciativa e do trabalho como fatores de crescimento pessoal e responsabilidade perante a sociedade. E o combate às drogas, saindo um pouco daquele e avançando, o Dornelles apresentou aquele tripé que é famoso, prevenção, repressão e tratamento, precisa avançar mais, precisa chegar na educação, precisa chegar na ressocialização, na reinserção desse jovem,
capacitação, qualificação, para que a gente realmente não perca um potencial muito grande. E aí, já concluindo, se não mexer nessa panela de pressão, Ricardo, e é uma pena que esse é o painel de encerramento, eu vi muita coisa otimista, e essa é a perspectiva para 2037, daqui a 25 anos, se deixar a panela ferver como está hoje. Se não houver mobilização, se não houver pessoas certas nos locais certos, Manuel, o carisma para falar para a galera na periferia, a justiça para agir de forma firme, o legislativo para fazer leis que funcionem, o governo para aplicar os recursos que precisam ser aplicados, se esses recursos forem desviados, se o crime e a violência forem endêmicos no país. Hoje, nós temos uma guerra urbana não declarada. A violência no país, a violência urbana mata mais do que no Afeganistão e no Iraque, que estão em guerra. Hoje existe uma inversão dos polos. Tem gente aqui um pouco mais antiga, outros mais jovens que eu, mas todos vocês conhecem a realidade. Nós éramos acostumados a ver nossa família nas calçadas, conversando até altas horas da noite. As praças, as ruas eram das famílias. Os bandidos estavam nas cadeias. Hoje tem uma inversão. As praças e as ruas são dominadas pela violência. E as famílias se encarceram dentro das suas próprias casas. São muros altos, grades, cadeados, câmeras eletrônicas, monitoramento, cercas elétricas. Isso não são prisões, isso são as casas de hoje, são as residências de hoje. Imagina daqui a 25 anos como nós vamos estar. Então, é esse o chamamento final que eu faço. Vamos colocar essa panela de pressão para aquecer, para pegar fogo de outra forma. E aí precisa desse chamamento de vocês. Aí eu faço a convocação dessa nova geração. Aí o Fórum da Liberdade cumpre o seu papel de ter líderes que chamem para si, que batam no peito e chamem a responsabilidade para dizer que cada um no seu plano, seja na sua empresa, na sua sociedade, na política, na comunicação, na justiça, precisa mudar. Porque se mudar, nós vamos chegar aqui. Esse é o futuro que nós queremos, com uma nova geração, sem feridas, sem as cicatrizes do passado, que ela possa ser realmente protagonista de uma revolução, mas uma revolução de ideias. Essa é a revolução que o Brasil precisa, essa é a revolução que o Fórum da Liberdade se presta, a revolução de ideias, onde a nossa única arma seja a fúria criativa dessa juventude. Parabéns, Ricardo, parabéns ao Fórum da Liberdade, é esse o futuro que o Brasil quer chegar. Meu muito obrigado e um abraço a todos vocês. Pois é. Daqui a pouco a gente vai começar a responder. Por exemplo, teve um rapaz aqui que o deputado Efraim falou, ó, nós temos que descriminalizar o usuário e jogar pesado com um traficante. Aí esse rapaz aqui falou, pô, então não te entendi, quer dizer que a gente pode usar, mas não pode vender? E aí o pau começou a quebrar. Tem algumas coisas que eu acho que precisam apimentar. Obviamente que nós temos aqui 28 perguntas até agora, não vamos conseguir responder todas aqui, vai ser repassado e assim por diante. Acho que, inclusive, tem a possibilidade de, no site do IE, nós colocarmos algumas das respostas, porque é um tema importante. O que eu me comprometi com o pessoal de abordar é também a questão do porquê que a drogadição está tão em voga e ocupa um espaço significativo de fala num encontro importante como esse que nós estamos tendo aqui. Por que isso está acontecendo, gente? Quando nós dizemos que o crack movimenta 500 bilhões de reais só no Rio Grande do Sul, isso não é brincadeira, não. Eu não sei nem se a empresa que eu trabalho movimenta tudo isso. E olha que ela movimenta dinheiro pra caramba. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, e depois do que a gente vai falar, por favor, ninguém largue suas profissões para virar traficante, tá? Pedido carinhoso que eu faço. O Presídio Central hoje tem mais ou menos 5.000 homens, né? Seria tranquilo afirmar que pelo menos que pelo menos 1.000 homens que estão ali consomem crack? É possível dizer que com certeza. Tudo bem.
Em média, um usuário de crack mínimo consome... Raciocina só, estou falando de dinheiro, não estou falando de droga, estou falando de dinheiro. Vocês entendem de dinheiro, que vocês são tudo ricos, né? Tá certo. Vocês são tudo ricos, vocês entendem de dinheiro. Falando de dinheiro. De droga, eles não entendem de nada, eles entendem de dinheiro. Então, assim, um cara que consome crack, ele consome, em média, 4 pedras por dia, um usuário principiante mínimo. Cada pedra tem 250 miligramas. Ou seja, por dia ele acaba consumindo 1 grama de crack, consumindo 4 pedras. Se nós temos 1000 caras lá, cada pedrinha, em média, custa R$5. Então, ele consome R$20 por dia de crack. Estou falando carinha comunzinho aqui. Não estou falando crônico, consome 30, 40 pedras por dia, é o comunzinho. Se dentro do presídio central, cada preso desses 1000 consome R$20 por dia, e nós temos 1000 presos, então, 1000 vezes 1 grama dá 1 quilo, porque 1 quilo tem 1000 gramas. 1000 vezes 20, nós estamos falando, gente, que, pensando no baixo, o presídio central consumiria, estou falando dentro do presídio, consumiria 1 quilo de crack por dia, que, cada pedrinha R$5, custaria R$20 mil. Agora, vocês calculem, se eles consumirem 1 quilo por dia durante 30 dias, nós estamos falando de 30 quilos de crack, que dá quanto? R$600 mil. Agora, imagine se algum de vocês dominar um mercado de R$600 mil por mês. Eu tenho gente na minha favela, onde eu moro, por exemplo, pegando o fundo de garantia que foi mandado embora, lá 12, 15 mil reais, que ele poderia montar uma birosca, vender, sei lá, cachorro-quente, algum negócio. Maluco, ele comprou um pouquinho de cocaína e abriu uma boca de tráfico. Inclusive, está dando problema para o traficante maior, que agora está tendo que brigar com um moleque ou com um pai de família que nem era traficante. Mas o negócio é rentável. Eu não posso dizer isso na televisão, eu adoraria. Mas se eu disser isso, maluco, na boa, eu vou estar fazendo propaganda. Imagina, quando vocês ouvirem falar que foi apreendido 5 quilos de crack, nós estamos falando de R$100 mil. O crack é o negócio do século para favelado. E hoje, a favela, inclusive, está perdendo até o tráfico, porque o tráfico está saindo da favela, tendo para os condomínios, agora o tráfico para o Twitter, MSN, Facebook. Então, para nós está complicado. Por isso que essa discussão não precisa ser feita dentro de uma lógica de oportunidades. É legal discutir o romantismo? Eu adoro discutir o romantismo. Legalizamos ou não, é bonito ou é feio, fazemos ou não fazemos. Mas a discussão não pode ser tão cartesiana. Ela precisa ser transversalizada. Os anos que eu vivi em favela, que eu transitei em outros setores sociais, como esses aqui, me ensinaram isso. E é isso que nós temos que fazer. E é por isso que trazer esses 2 indivíduos aqui é extremamente importante, mas não para que eles venham pregar verdades, mas que eles sejam questionados e nós possamos amolar essa faca e ficarmos mais afiados. Partindo desse princípio, Marcelo Dornelles, vou pedir para que os amigos sejam o mais rápido possível nas respostas para a gente poder tocar o bonde e tentar o mais rápido. Marcelo Dornelles, questionamento básico, feito que eu já tinha comentado com você, será que os promotores têm moral para ajudar a fazer isso, sendo que, como eles fazem parte da sociedade, eles também, alguns deles, e é natural, como jornalistas, como advogados, como empresários, eles estão dentro também desses 3%. Como é que você vê isso? Que foi a pergunta feita. Depois eu falo o nome da pessoa, porque eu não vou achar no meio dessas 25 perguntas aqui. Mas como é que você vê isso aí? Vamos lá. Eu diria que a primeira pergunta tem uma carga de preconceito. Começa por aí. Mas não tem problema nenhum. Isso é natural e é da sociedade. Eu presidi a Associação do Ministério Público, eu conheço todinhos os integrantes, e atualmente eu sou subprocurador-geral. A pergunta diz, tem muitos. Eu posso estar fazendo papel de ingênuo, não conheço nenhum. Mas que seja usuário, eu não conheço nenhum. Diria assim, é impossível que seja, não é. Como o Manuel disse, os promotores advêm daí. Provavelmente aqui tem algum estudante de direito, que daqui a um pouco vai se formar, vai estudar bastante, vai fazer um concurso público, e daqui a pouco ele já era usuário e está sentado aqui. E vai virar também. Então, nós não somos diferentes de ninguém. Não somos diferentes dos médicos, dos dentistas, dos favelados. Somos pessoas que fizemos uma faculdade, que estudamos muito,
que temos um perfil de enfrentamento, de defesa social, e que chegamos a alguns postos, mas não somos melhor nem pior do que ninguém. Então, é possível que tenha, sim. Agora, provavelmente, esses que não estão trabalhando nisso, nem nesse enfrentamento, porque o Ministério Público tem 15, 16 possibilidades de atuação que não tem nada a ver com crime, com enfrentamento, com droga, enfim. Muito bem. A pergunta que tentou arrochar você é o seguinte: quer dizer que você quer que jogue duro com o traficante, pegue leve com o usuário. Você não tem uma lógica meio delicada, porque, pô, quer dizer, então, que o cara não pode vender, mas se ele vender, eu posso fumar. Vamos lá. Eu acho que essa provocação ela é necessária, até porque o tempo era curto, e a gente precisa ter aqui bem objetividade, e ela me dá a oportunidade de analisar outros prismas sobre esse aspecto. E aí eu acho que a vantagem, Ricardo, e a responsabilidade, acima de tudo, né, de ser o único agente político dos 24 palestrantes e debatedores que passaram por aqui, de você ter o tema como as drogas e a violência tão forte que o Fórum da Liberdade chamou, né, a presença de um agente político para poder debater como é que o Estado tem visto essa situação. Agradeço, me sinto honrado e essa responsabilidade caminha conosco. Eu vou fazer igual você, Manuel. Sabe, essa visão romântica existe, tem a questão do tratamento, é importante, o usuário é vítima das ineficiências do Estado, o Estado não consegue dar educação e cultura. Agora, tem uma visão muito pragmática, que aí entra na questão da atividade de maior potencial ofensivo e a de menor potencial ofensivo. Qual é a visão pragmática sobre essa de maior potencial ofensivo, o tráfico, e a de menor potencial ofensivo, o usuário? Se nós partirmos para uma política de tolerância zero, esse cara vai preso. Qual é a situação dos nossos presídios hoje? É importante vocês conhecerem. Nós temos 600 mil presos no Brasil. As cadeias, os presídios estão lotados. Mas fora esses 600 mil presos e lotados os presídios, é porque nós temos 200 a 300 mil cumprindo penas alternativas, prestação de serviço à comunidade, suspensão condicional da pena. E o mais grave vem depois. 600 mil e está lotado. E nós temos 500 mil mandados de prisão não cumpridos. Eu não sei no Rio Grande do Sul. Agora, na minha João Pessoa, nós temos 2 tribunais do júri. Alguém sabe quantos tribunais de júri são aqui, Marcelo? Em Porto Alegre são 2. Em Porto Alegre. Quantos homicídios existem por ano em Porto Alegre? Lá, nós fizemos, acho que algo em torno de 147. Não sei se vocês têm esses dados. Não sei quanto. Vocês matam a gente, hein, velho? Lá eu tô meio arrochado, rapaz. Lá os cabas matam por besteira. Os caras dizem, a Paraíba é terra de homem valente, a gente brabo, né? Que a gente chama brabo. Não, os brabos que chegam aqui, a gente... Mata tudo. Então, não é terra de homem brabo. Mas não, é o índice bem alto. E aí, para concluir, os tribunais do júri, eles têm que ter um procedimento, eles podem julgar no máximo 47, eles podem fazer no máximo 47 júris por ano. Então, se você tem mais de 100 homicídios por ano, e você só pode, o tribunal do júri, fazer 47, é lógico que vai ficar uma demanda reprimida, não tem a punibilidade, começa a ter o sentimento de impunidade, que aí torna o crime vantajoso ou o crime compensa. Então, a minha resposta para essa questão legislativa de achar que o caminho ponderado é o melhor caminho, além do romantismo do usuário ir para um tratamento, reinserção e ressocialização, tem também uma questão pragmática que cabe ao Estado tentar punir o crime de maior potencial ofensivo. Quer falar alguma coisa, doutor? Não, isso aí? Tá certo. Teve um monte de pergunta aqui, inclusive. Eu não sou palestrante, direcionar pergunta para mim é uma viagem, né? Mas o pessoal está mandando pergunta. O que eu acho sobre a legalização da maconha, não sei o quê, perguntando se eu sou maconheiro também. Acho que deve ser por causa do meu cabelo, né? Eu sou, assim, por incrível que pareça, é absurdo isso. Eu não sou maconheiro, não fumo, não. Mas eu não fumo não é porque eu sou um cara chique, preconceituoso. Não, eu tenho familiares que fumaram maconha a vida toda, e por até traumas de família, eu nunca me aproximei por causa de drogas, entendeu?
Acabei investindo as minhas frustrações em outras coisas, como essa vergonhice e coisas do tipo. Então, assim, explicando um negócio importante, o pessoal está, mano, mas não é a legalização da maconha que vai facilitar boa parte da banda? Gente, alguns dos caras que vocês chamam de traficantes, eu chamo de vizinho. Tá? Então, vocês imaginam a paranoia que é na minha cabeça, assim, entendeu? O que eu entendo? Eu entendo que, quando muitas vezes eu estou conversando com o traficante já viu, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que as pessoas têm medo do crack. Se ele chegar para o moleque na porta da escola, como ele fazia 7, 8 anos atrás, e oferecer uma pedra, o moleque vai querer não, porque a gente crack nem pensar, não sei o quê, o cara já está, porra, não quero esse bagulho para mim, não. Então, só que a maconha, nós nunca enfrentamos a questão da maconha. Não enfrentamos porque nós somos um Estado hipócrita, né? Nós, enquanto sociedade, somos muito hipócritas. E aí o que acontece? Eu estou vendo que o traficante está se valendo dessa nossa hipocrisia, e ele está fazendo uma coisa que a gente conversa há muito tempo, né? Que é o famoso, que tem até um nome carinhoso, até para fazer biquinho, uma coisa que parece meio francês, o pitico. Pitico. Pitico, senhoras e senhores, nada mais é que maconha esmurrugada com pequenas partículas de crack. Porque aí o idiota compra a maconha, ele não sabe que a maconha está batizada, né? Dá o beijinho do Bob, como eles chamam, né? Só que aí, claro, como essa maconha está batizada, o cara dá o... Dá aquele brilho, né, cara? E ele acha que a maconha da boca ali, porra, aquela maconha boa. Mas não, idiota, é que você está fumando maconha batizada. E aí acaba criando um step-to-step para que o cara vá até o consumo do crack. E aí o cheiro, por exemplo, de plástico queimado que o crack solta na hora que o cara está consumindo, começa a ficar mais afável. Então, nós temos hoje, dentro dessa discussão romântica da maconha, erva que não faz nada, one love, one time. Em cima dessa discussão, nós temos um outro problema sério, que é a estratégia de marketing utilizada pelos traficantes para acessar esse público que nós temos hoje. Mas eu não posso deixar aí o pessoal traz aqui, Amsterdã, a galera fuma e não sei o quê, e diminui, e não aumentou nada, trazem exemplos de Amsterdã, da Holanda, de uma porrada de lugar que é liberado, beleza. Também, vamos levar em consideração a cultura desses países, né, parceiro? Vamos. Marcelo Dornelles, ele já falou o que ele pensa sobre a questão da legalização. Existe uma incógnita na nossa galera sobre o que você pensa sobre a questão da legalização. Eu vou fazer uma pergunta desgraçada que depois eu vou ser preso. Você já fumou maconha, Dornelles? Não, nunca fumei. Tá certo. O que você pensa? Não, é natural perguntar. Eu sou... Nem cigarro. É que eu sou filho de policial. E meu pai... O pau quebrava dentro de casa, né? Para verem, para alguns se identificarem comigo, eu tenho 43 anos e sou filho de policial. E meu pai já é falecido. Mas eu sempre tive em casa a questão da orientação e, na verdade, tive amigos que usavam e nunca me despertou mesmo. Nem o cigarro, nunca me despertou. Só abrindo parênteses, vocês verem. Ele é filho de policial e nunca usou. Eu sou filho de traficante, também nunca usei. Isso é extremamente... É uma doideira, porque assim, eu não usei porque meu pai morreu fazendo isso. Você não usou porque seu pai orientou para não fazer isso. Então, mas vamos lá. O que você acha sobre a legalização? Sempre quando eu falo sobre isso, eu tento não jamais moralizar a discussão, porque aí fica uma discussão meio trouxa, assim, né? Eu acho assim, uma situação que tu colocaste, né? O álcool e a maconha é a porta de entrada para todas as outras. Conhecendo como a gente conhece, nós já falamos isso muitas vezes, eu e tu juntos, que as maconhas vêm cedo inseridas a outras substâncias, né? Então é uma ingenuidade achar que está fumando só maconha e, de repente, tu está te iniciando em outras drogas mais pesadas. Segundo, muito rapidamente, as experiências do exterior, nenhuma delas é positiva, nenhuma delas. A própria Holanda vem rediscutindo isso, a Espanha vem rediscutindo isso. E, por fim, assim, aqui no Brasil, nós temos uma questão cultural que a gente mistura o crime com o proibido. Então, se é crime, é proibido. Se não é crime, é permitido. Esta lógica não é verdadeira. Se esquece que pode ter ilícitos administrativos, ilícitos civis, mas nós temos a cultura, né? Então, por exemplo, agora as questões de trânsito, né?
é crime ou não a embriaguez. Atualmente, as punições administrativas, elas são mais graves, né, deputado, do que a criminal. Mais grave. Apreende logo a carteira, fica 1 ano sem dirigir, a multa é quase R$1.000. Ela é mais grave que a punição criminal. Agora, diz que não é crime. Pronto, ocorre um trauma nacional. Então, agora pode. Então, no Brasil, essa cultura, se tu disser que não é crime, mas que tu vai ter um ilícito administrativo, alguma situação assim, não, para o Brasil, assim, é permitido, vamos lá. Então, eu tenho essa concepção de que, culturalmente, nós estamos muito longe da possibilidade de trabalharmos com o não proibido na questão da droga. Sendo bem na boa, assim, o que eu tenho visto é o seguinte: não vamos ser hipócritas, tá? A mesma droga que nós estamos condenando aqui, dizendo que leva morte e tristeza para o Brasil, para as famílias, que é responsável por todas essas mortes que você mostrou aí, desculpa, essa mesma droga está comprando gás, está comprando comida, está rebocando parede, está, muitas vezes, pagando estudo. Não estou advogando aqui a favor do traficante, em hipótese nenhuma. A relação que hoje eu, como membro da CUFA e gestor social e comunicador, tenho com o tráfico de drogas é uma relação de convivência e não de conivência. Tudo que é traficante dessa cidade sabe o que eu penso. Só que quem é pago para prender eles é ele que é promotor e a polícia, não é a minha função. Se eu recebesse um bom salário para isso, eu poderia tentar. Então, assim, hoje, como é que você vai chegar? E eu pergunto para o Marcelo e pergunto para o Efraim, como é que você vai chegar para um moleque de, sei lá, 17 anos, sem nenhuma perspectiva, numa lógica de desenvolvimento humano e sustentável? Vai dizer para ele, como eu já disse várias vezes, querido, saia do tráfico. Aí ele fala, tá, Manuel, eu vou sair do tráfico agora. E eu vou fazer o quê? Aí, quando esse menino é preso, muitas vezes, ele vai cumprir uma medida socioeducativa, ele estava no universo que o quilo do produto que ele vendia custava R$20.000. Aí ele vai para a fase ou para uma fundação de assistência social, chega lá, colocam ele para fazer vela. Ele vai fazer vela e passa 4 anos fazendo vela, aí depois ele vai sair para a rua, e onde é que ele vai socar essa vela? Isso é opcional. Senhoras e senhores, e meus 2 amigos aqui, o que eu faço com esse potencial e essa necessidade do jovem? Porque quando nós estimulamos consumo, nós automaticamente esfregamos na cara desse jovem, que faz parte de uma boa parte da população brasileira, que ele não tem potencial de consumo, e é por isso que ele acaba se aproximando. Ninguém entra no crack ou no tráfico de drogas porque somente é legal e bonito. Manuel... Eita! Não, deixa eu só pegar aqui o exemplo que eu conversava ali com você fora, e teve um exemplo, para mim, foi fantástico, né, que você falava da realidade que a gente conhece também, exatamente sobre esse jovem. Eu vou me socorrer de 2 pessoas para responder essa pergunta. Um é você, Manuel, e a outra é o Palmer, Tom Palmer, né, esse que falou aqui mais cedo. O Tom Palmer falava o seguinte, quando ele citava a situação do Brasil, aí eu podia fazer uma discussão aqui, a Relial ia gostar muito, Estado liberal, Estado mínimo, o papel do Estado, cabe ao Estado gerar oportunidade, renda e emprego para esse pessoal, mas o Palmer dizia, as escolhas que o país vem fazendo são erradas. Os nossos recursos, hoje o BNDES, e eu gravei a expressão, choose the winners, choose the winners, escolhe os campeões, escolhe os vencedores, em vez de estar salvando vidas e combatendo a violência no Brasil. Está lá no slide que o Tom Palmer apresentou hoje e me marcou. Então, eu acho que as opções e as escolhas que o Brasil tem feito são erradas, porque nós vimos o orçamento com segurança pública no país, 10 bilhões de reais, 10 bilhões, com Bolsa Família, e aí não que eu seja contra o Bolsa Família, mas eu quero dizer que quando o governo tem prioridade com alguma política pública, ele consegue achar os recursos, e aí eu falo com a autoridade de quem foi o relator do orçamento social para 2012, o orçamento do Bolsa Família são 18 bilhões de reais por ano. O do seguro-desemprego são 26
bilhões de reais por ano. O seguro-desemprego do pescador artesanal, que é o seguro-defeso, são 2,2 bilhões por ano dentro desse universo de 26, e a nossa segurança pública tem 10 bilhões de reais por ano. Fica difícil. E aí me socorro do Manuel, socorri do Palmer, e vou me socorrer do Manuel Soares, quando ele dizia que realmente tem que ter oportunidade e alternativa para esse jovem, senão ele, além do valor financeiro, tem a questão do status, não é verdade? Da visibilidade. O cara está lá, com 38 aqui na cintura, passeando, as minas vão gostar... 38, amiga, ponto 40. Ponto 40. As minas vão gostar, as minas pira com quem? As minas pira com a vela ou pira com a ponto 40? Então, tem essa questão do status, né? O cara, Neymar, né, tal, etc. Então, fica complicado. Eu acho que essa questão... Só para concluir, para não ficar sem conclusão, o Estado realmente tem que repensar técnicas de reinserção, ressocialização e ter a punibilidade para mostrar que o crime não compensa. Quando fizeram aquela pergunta, até ser na 0 hora de ontem, o que nós opinávamos sobre os próximos 25 anos, o primeiro problema que eu apontei, foi geração de emprego e renda, primeiro. Depois eu apontei outras questões, mas a primeira era essa. Então, que nós temos que investir muito nisso e o local aqui é apropriado. Eu discordo, assim, diretamente dessa opinião do Manuel, muito franca e diretamente, porque a pobreza não justifica o crime, né? Até porque nós estaríamos sendo injustos com a esmagadora maioria desse povo brasileiro, que é pobre e não utiliza disso para a prática de crimes. Então, eu acho que isso é injustificável. Até porque, se eu entrar nessa linha, então eu tenho que achar que o assaltante também, ele é pobre, então ele pode roubar, o traficante não tem emprego, ele pode traficar, e aí não sei onde é que nós vamos parar. E nessa linha também me ocorreu agora dizer, por exemplo, isso é muito comum, até quando se trata do abuso sexual, né, do abusador, do pedófilo, você vai ver o percentual muito grande, ele foi abusado, ele foi vítima no passado. Né? Então, ele traz isso e ele reproduz essa violência no futuro. Mas nem por isso nós até podemos compreender e ter pena dele em relação a isso. Mas nós não vamos tolerar que ele reproduza esta violência. E o que ele está falando é tão importante que menos, por exemplo, uma favela como a Rocinha, menos de 4% daquela população está envolvida com a violência, com o tráfico de drogas. Ou seja, as favelas que nós temos aqui, bem menos que isso, ou seja, 98% das pessoas não tem nada a ver, mas acabam ganhando um grande potencial por conta do seu, às vezes, poderio bélico, ou por conta da sua visibilidade social. E eu, particularmente, nessas ações, eu adoro perder debate, e acabei de perder um debate maravilhoso para o Dornelles agora. Até porque é aí que as nossas concepções avançam. Eu fui informado que nós temos que encerrar, eu tenho aqui uma porrada de perguntas ainda. Vou repassar essas perguntas para os nossos palestrantes, até porque eu acho que são perguntas provocativas. Tem umas perguntas que dão porrada em vocês, dizendo que você tinha que estar lá no Congresso e não aqui ficar batendo papo. Tem uns negócios bacanas. Tem uns negócios bacanas aqui. Mas... Só me permita. Não vou permitir nada. Aí como é que nós vamos fazer as leis sem ter contato com a população, sem conversar? Como é que dentro de um gabinete de Brasília, com ar-condicionado engravatado, sem presenciar o que nós vimos agora? Então, essa interação tem que existir, eu acho que existe, e só me permita fazer um pedido de perdão à nossa tradutora, né? Porque eu estou vendo ali o nosso amigo alemão, o Olivar, que está ainda usando a tradução, e eu imagino a dificuldade que ela teve para traduzir as mina pira para ele. Não. Então, sempre que a gente usa gíria, é complicado, então me perdoe ao nosso amigo Olivar, ali da Relial. Eu queria responder uma bem rapidamente, que eu achei importante, alguém respondeu, eu tinha visto antes, sobre o trabalho nas escolas, na universidade, né? O nosso instituto tem como dos trabalhos, inclusive porque a Universidade Federal é parceira, né, trabalhar concurso de monografia em todas as áreas, né, porque a ideia é estimular a pesquisa, estimular a discussão. Então, nas universidades, trabalhar com concurso de monografia em todas as áreas afins, né, no direito, na medicina, ciência social, psicologia. E nós também tivemos um trabalho que podemos reproduzir, que é trabalhar cartilha nas escolas, mas é uma cartilha digital,
bem fácil de trabalhar, para que a gente possa disseminá-la e ser trabalhada nas escolas em todo o Estado. Salva de palmas, porque esse negócio dele é muito legal, gente. Eu, com muito carinho, também tive o prazer de, estimulado pelo pessoal do Ministério Público, pelo Marcelo, pela Cristina, escrevi também um livro de combate ao envolvimento de jovens com as drogas, que hoje está na mão de todos os alunos da rede municipal e virou ferramenta para que esses jovens possam se defender dos argumentos dos traficantes. Mas nós, com muito carinho, somos obrigados a encerrar o nosso bate-papo de agora, encerrar também esse evento que marca, acima de tudo, essa geração que nós estamos tendo, fazendo provocação para os próximos 25 anos. Quero dizer a vocês que nós já temos um encontro marcado, no dia 8 e 9 de abril de 2013, nós teremos o nosso 26º Fórum da Liberdade. No dia 8 e 9 de abril de 2013, já está definido, então todo mundo se preparem, coloquem nas suas agendinhas aí dos seus iPhones, que precisam reservar sua agenda para isso. Nós queremos agradecer novamente a presença de vocês. Os palestrantes, muito obrigado mesmo. Acho que foi muito rico como painel de fechamento. Eu me senti honrado de poder estar aqui. Queria que minha mãe estivesse aqui para me ver, mas ela não está, porque ela foi no cinema ver. Então, assim, com muito, muito carinho mesmo, muito respeito de vocês. Quero dar aí 14 segundos para a despedida de cada um. Não, só agradecer o convite, Ricardo, os organizadores, e a oportunidade de ter alguns minutos para expressar algumas opiniões sobre drogas, sobre violência, sobre a atuação do Ministério Público. Eu só tenho a agradecer o convite. Eu também, da mesma forma, agradeço. Imagine só como o tema é palpitante e valeu a pena encerrar. O plenário não está lotado e foram mais de 30 perguntas. Então, imagina como isso daria aí um Fórum da Liberdade todo. Agradecer mais uma vez ao Ricardo, ao IEE, à Relial, à Juventude Democratas, e dizer que, quem sabe, a gente não está passando por essa situação calamitosa hoje, porque os burocratas que ficavam trancados entre quatro paredes não vieram conhecer a realidade da população para poder fazer leis que falassem a língua do povo. Muito obrigado a todos vocês. Bom, parabéns a todos e até 8 e 9 de abril do ano que vem. Estamos juntos e misturados.